Vou mencionar 2 casos. Há um tempo atrás, uma moça foi para a missão e quando chegou lá, ela começou a ter sérios problemas de saúde, sintomas, não conseguia andar muito bem, se sentia mal todos os dias. E aí o que que aconteceu? Ao ir ao médico foi constatado uma doença. Não quero falar muito mais sobre isso. E infelizmente ela teve que voltar para casa. Detectou a doença lá na missão. O segundo caso foi um rapaz. O rapaz foi para a missão. E esse já faz um tempinho. E quando ele estava na missão, a mãe dele veio a falecer. E o que que ele fez? A conselho do presidente, ele voltou para casa, deixou com que ele viesse despedir da sua mãe. E quando ele se deparou com toda a família, com todas as pessoas, ele entrou em crise e não conseguiu mais voltar para a missão. Não houve possibilidade. Foi o momento, então, onde ele se deparou com ele mesmo. Essas 2 pessoas se depararam com elas mesmas. Não sabia muito bem o que fazer, não sabia o que pensar, mas uma das coisas eles tinham certeza, não haviam pecado, não haviam cometido um erro para poder estar passando por aquilo. Algo inexplicável estava acontecendo. E aí, infelizmente, são cobertos de culpa, são cobertos de comentários infelizes de algumas pessoas, e esses jovens atravessaram isso, mas saibam que eles conseguiram algo que nós vamos ver nesse episódio de hoje. Algo que é real, algo que é fundamental. E que muitos de nós achamos que só por causa de pecados que perecemos, só por causa de pecados que passamos por desafios. Mas todos nós um dia teremos que nos encontrar conosco mesmo, e tem coisas a acertar dentro de nós. É só para te falar que esse é o episódio de número 4 e é a parte de número 2. Vamos lá então? Os ensinamentos e a doutrina do livro de Mórmon. É uma honra estar com você aqui. Se você não faz instituto onde você mora, pode fazer conosco. Microlearning são pequenos conteúdos para vocês, divididos em 2 de 15 minutos, mais ou menos isso, e você vai nos comentários e responde algumas perguntas. Curso fundamental, ele é uma exigência para que você, então, obtenha diploma na formatura. Sem fazer esses 4 cursos fundamentais, você não consegue. Instituto Belo Horizonte, nós temos essa inovação para abençoar a sua vida. Vamos aprender mais juntos, então, hoje? Alma Filho, quando estava ensinando ao povo de Gideão, ele disse o seguinte, é uma verdade que é uma grande novidade, e essa verdade só existe no livro de Mórmon. Ela vai, às vezes, ao contrário do que muitas pessoas ensinam. Olha só, vem cá. Vocês conhecem muito bem, mas eu faço questão de ler. Fala o seguinte: e ele seguirá, falando sobre Jesus Cristo, sofrendo dores e aflições, e tentações de toda espécie. E isso para que se cumpra a palavra que diz que ele tomará sobre si as dores e a enfermidade do seu povo. Nós não estamos falando aqui sobre pecado. Nós não estamos falando daquele momento onde nós, de forma consciente, nos voltamos contra os mandamentos de Deus. Estamos falando aqui das nossas dores, das nossas angústias, daquilo que nós não procuramos, daquilo que nós não temos a menor culpa. Sejam dores físicas, sejam dores emocionais, sejam questões mentais. Existe um monte de coisas, traumas, desafios, existem muitas dores, dores do fundo da alma, dores que engasgam, dores que entalam na garganta. E é aqui que está falando isso, que Cristo vai fazer alguma coisa. E diz o seguinte no 12: e tomará sobre si a morte. Essa daí a gente já conhece, o mundo cristão já conhece. Para soltar as ligaduras da morte que prendem o seu povo. A morte era um obstáculo que prendia. E se não fosse por Cristo, isso estaria determinado para toda a nossa existência e para toda a eternidade. Só que ele rompe com tudo isso. E tomará sobre si as suas enfermidades. E vem de novo, falando de dores. Para que lhe encham de misericórdia as entranhas segundo a carne. Para que saiba, segundo a carne, como socorrer seu povo, de acordo com as suas enfermidades. Jesus Cristo agora, ele vem a essa terra para poder sentir conosco, sentir juntamente conosco quais são os desafios dessa vida. Jesus Cristo conseguiu lidar com pessoas, Jesus Cristo conversava com pessoas,
Nós precisamos entender que ele lidava com pessoas complexas, com pessoas cheias de problemas, com pessoas melindrosas. Ele conseguiu lidar com todo tipo de pessoa, mas ele também sentiu todo tipo de desafio, de pressão. Ele sentiu tudo, tudo o que um homem ou que uma mulher sente. Lembrando que ele não precisa ser uma mulher para sentir as coisas de mulher, ele conviveu com as mulheres, ele participou em nos fazer, somos feitos à sua imagem também, as mulheres. Então ele entende perfeitamente qualquer problema ou dor de uma mulher, porque ele é Deus. Só que o Elder Holland nos ensina agora uma coisa totalmente diferente. Quando nós pecamos, quando nós falhamos, quando nós cometemos algum erro, o que nós fazemos? Nós vamos a Cristo. E foi ele que diz: Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Foi ele que falou: Vem, vem. Foi ele que, ao se aproximar dos nefitas, ele disse: Olha, as minhas entranhas estão cheias de compaixão, vem. Cada um me toca. Eu quero que um por um me toque. Essa parte é muito fácil de entender, que é o convite dele, que é quando nós nos aproximamos, quando nós vamos para lá para buscar perdão dos nossos pecados, alívio para todos os nossos males que procedem de uma vida pecaminosa. Só que agora o Elder Holland fala sobre socorrer. É um verbo diferente. Socorrer quer dizer quando Cristo vem ao nosso socorro. Antes nós fomos até ele, agora é ele até nós. É totalmente diferente. Lembra os seus apóstolos numa embarcação? E Jesus Cristo que foi até eles, ao seu resgate, porque ele estava cheio de compaixão. Essa é a diferença do livro de Mórmon. Essa é a diferença com você que está passando por algum desafio e que não foi culpa sua, que não procedeu de algo que você tinha consciência. São várias coisas que eu já falei, mas Cristo, quando tem esse tipo de coisa, ele vem ao nosso socorro, ele corre até nós. As suas entranhas, como fala, se enche. Como ele viveu isso na terra, como ele sentiu no seu corpo físico, ele precisava sentir na carne, não somente no espírito. Quando ele sente isso, ele vem ao nosso socorro. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. O desespero pode durar meses e anos, conforme eu contei sobre sobre as suas histórias de missão. Cristo foi até elas. Cristo as ajudou. Elas enfrentaram junto com Cristo todos os desafios e venceram. São duas pessoas que constituíram famílias e que estão na igreja e que Cristo cumpriu com a sua promessa e foi ao seu encontro, encontrou com eles, deu a eles novas oportunidades, ajudou a enfrentar a língua grande de alguns, ajudou a enfrentar desafio. Esse é Jesus Cristo. É esse. Tem até um quadro aqui. É ele. Ele é aquele que vai de encontro, nos encontra de alguma maneira, nos resgata e nos busca. Ele é um Deus de misericórdia. Ele demonstra o seu poder fazendo isso. Peço para você que está passando por esses desafios, na sua oração, somente acelere talvez o processo. Fala, Senhor, o Senhor prometeu que viria até a mim, ao meu socorro. Venha, o Senhor é meu socorro. Pode vir, a minha vida está aberta. Ele vai te encontrar. Ele vai ao seu encontro. Não importa onde você esteja, ele estará atrás de você. Ele te entende. Sabe por quê? Porque ele também não pecou. Nessa situação que eu estou falando é para você que está sendo vítima de algumas coisas e fases da vida. E Cristo foi vítima também de coisas e fatos da vida. E nunca pecou. E você também está isento nesse momento. E ele te conhece. E ele é capaz de te resgatar dessa situação. Muitas coisas são inexplicáveis na vida. A vida não parece justa, mas é por isso que a gente tem sempre a visão de Deus como aquele que vai fazer a justiça? Pois bem, nas dificuldades da vida, naqueles momentos onde somos vitimados por algumas injustiças da vida,
O Deus da justiça está conosco. É nesse momento que nós perceberemos o agir de Deus, o Pai. Ele é a própria justiça. Ele corrige todas as coisas. Jesus Cristo irá ao nosso encontro. Jesus Cristo estará conosco. A sua expiação também é dessa forma. E Deus executará a justiça no seu devido tempo, na sua devida forma. Não precisamos desejar mal a ninguém, não precisamos lamuriar da vida, nós precisamos entender que existe um filho que vem ao resgate e que existe um pai que é a justiça para esses momentos. Outra doutrina interessantíssima e que mostra Cristo vindo ao nosso socorro e o seu poder expiatório nos curando e nos abençoando, está no livro de Éter, que diz o seguinte, vocês conhecem muito bem, fala: e se os homens vierem a mim, se nós nos aproximarmos, se nós fizermos alguma coisa que nos relembre dele, se nós procurarmos fazer o que ele faria, diz o seguinte: eu vou te mostrar suas fraquezas. Um dos papéis de Jesus Cristo é mostrar a nossa fraqueza. Às vezes o nosso ego é muito inflamado, às vezes a gente se acha muito, não é assim? E ele precisa nos mostrar quem nós somos de verdade. E que somos totalmente dependentes dele. Sem ele nós não somos nada. Então quanto mais nós nos aproximamos dele, mais nós nos deparamos com a nossa fraqueza. Só que aí vem uma verdade: e dou fraqueza aos homens. E dou. Você não é acometido. Você não é fraco. O Senhor te dá fraquezas. Ele propõe que exista. Ele permite que tenha. E às vezes a nossa visão a respeito de fraqueza, e são vários, são vícios, um monte de coisas que são as nossas fraquezas, não quero me apegar a elas, mas você sabe do que você é fraco. E aqui então está mostrando que muitas vezes quando nós estamos fracos, nós nos afastamos, nós nos desistimos. A fraqueza é o ponto de encontro com Cristo. Ele permitiu para que abra um portal para que a gente vá até ele. As nossas fraquezas é um ponto de contato com ele. Aqui está dizendo no livro de Mórmon, é o ponto de contato. Eu não estou falando que nós temos que ficar felizes com a nossa fraqueza, mas nós temos que entender que é a forma com que Jesus Cristo teve para vir até nós, vir ao nosso socorro, e fala: e dou fraqueza aos homens a fim de que sejam humildes. E minha graça basta a todos os que se humilham perante mim. Porque caso se humilhem perante mim e tenham fé em mim, então farei com que as coisas fracas se tornem fortes para eles. É aquele momento onde ele chegou ao nosso socorro e ele está conosco e ele nos ajuda. E com o passar dos anos a gente olha para trás e percebe que nós fomos completamente fortalecidos. E que agora eu posso viver o Evangelho ensinando outros e testificando que Jesus Cristo faz coisas na nossa vida, que ele veio um dia ao nosso encontro. E essa doutrina ela continua no livro lá de Moroni, no capítulo 10, no último capítulo, né? Na última página, diz o seguinte: sim, vinde a Cristo, sede aperfeiçoados nele. Nós precisamos permitir com que Cristo trabalhe conosco. E a única coisa que a gente faz aqui é: negai a toda iniquidade. Ele fala: permite com que Cristo venha, permita com que Cristo opere a mudança. Sabe aquele sentimento que vem na mente? Faça isso. Sabe aquela luz de Cristo que ilumina? Sabe aquele momento que você fala: eu preciso fazer isso? É isso. Eu estou sendo aperfeiçoado. E a única coisa que eu preciso fazer é negar a iniquidade, fugir do pecado, não olhar determinados conteúdos, não abrir determinados sites, não ir em determinados lugares, ter cuidado com determinadas amizades, cuidado com determinadas coisas que eu falo. E se vos negardes a toda a iniquidade e amardes a Deus com todo o coração, poder, mente e força, então sua graça, o seu socorro, ele chegando até nós, te será suficiente. Você só precisa disso. E por sua graça, podeis ser perfeitos em Cristo. E se pela graça de Deus
fordes perfeito em Cristo, não podereis de modo algum negar o poder de Deus. Se nós permitirmos com que Deus faça a mudança em nós, se nós entendermos que as nossas fraquezas são para o nosso próprio benefício e não para a nossa vergonha, e se nós negarmos o que vem nos impedir ou vem proporcionar que a gente execute pecados, más escolhas, se a gente resistir a isso, Ele é suficiente para mudar a nossa vida. Esse é o sacrifício expiatório. Esse é o poder de Jesus Cristo que está disponível a mim e a você e a todos nós. Deixo esse meu testemunho e esse episódio agora todo, nessa segunda parte, eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém.